do e. Mas antes, essas duas letrinhas aí fizeram muita algumas pessoas se deixam em casa. Tem algumas técnicas muito simples para fazer isso. Hello everyone, how's it going? Are you good? I hope you were doing well. I'm very well, thank you. And I had an awesome holiday. Yesterday was holiday, right? Children's Day. Yes. So I went to Bento Gonçalves. I hope you have had a lot of fun. Right? I had a good time, a very good time with my family. E hoje o assunto que eu peguei pra gente conversar foi gerúndio e infinitivo. Né? Yeah, but it's necessary, right? I know. Então, assim, quando é que a gente vai utilizar gerúndio ou infinitivo? Primeiro, antes de eu começar a explicar. Nós, falantes da língua portuguesa, a gente utiliza muito mais a maneira infinitiva, né? O modo infinitivo de falar. Por exemplo, o que é isso, né? O que significa isso? A gente fala muito mais os verbos de forma infinitiva. Cantar, rezar, amar, pular, correr, brincar, né? E em inglês, eles usam muito mais do modo gerúndio, né? Eles significam a mesma coisa que a gente está querendo dizer, porém eles utilizam no modo gerúndio, né? Mas eles utilizam os dois, mas falam muito mais em gerúndio e a gente fala muito mais da maneira infinitiva. Então, por exemplo, o que quer dizer o gerúndio? Como é que eu vou utilizar o gerúndio? O que é, né? O gerúndio é um verbo ou um substantivo, né? Mas a gente adiciona o ing, né? So it's a verb or a noun plus ing, right? E a base infinitiva, e a forma infinitiva é o verbo base, né? E o to mais o verbo base, perdão. Então, o to mais o verbo base. Por exemplo, for example, to like, to play, to ride, to run, to do, to make, to get, né? Então, é o to mais o verbo base. E o gerúndio é a noun or a verb plus ing, né? Então, por exemplo, o verbo like, o verbo gostar, né? O verbo like é um verbo que eu posso usar tanto no infinitivo quanto no gerúndio, né? Então, eu posso dizer o seguinte, I like shopping, né? I like shopping. E eu posso dizer I like to shop. I like to shop, ok? Então, o like é um verbo que eu posso tanto optar por escolher, tanto utilizar seguido dele o modo infinitivo ou gerúndio, ok? Então, eu posso optar. Mas, antes da gente seguir em exemplos e tal, vamos ver algumas regras de quando a gente usa o gerúndio ou quando a gente usa o infinitivo. Yes? Sounds good to you? Ok, então assim, rule number 1. Quando é que eu vou usar gerúndio, então? Eu anotei aqui 5 regrinhas, 5 regras pra gente, quando a gente vai utilizar o gerúndio, ok? E depois no finalzinho a gente vai ver essa questão do infinitivo. Então, primeiro, rule number 1. Quando que eu uso gerúndio? Regra número 1.
quando a ação é o sujeito da frase, ok? Quando a ação é o sujeito da frase. For example, smoking is bad for your health. Smoking is bad for your health. Tá? Então, smoking é o sujeito da minha frase. Fumar faz mal à saúde, né? O que faz mal à saúde? Fumar. O sujeito da minha frase é fumar. Então, quando a ação é o sujeito, né? Eu vou utilizar o gerúndio, ok? So, rule number 2. Sempre que eu tiver uma preposição, eu vou usar o gerúndio após a preposição, ok? So, let's see an example. Are you thinking of visiting London? Are you thinking of visiting London? Você está pensando em visitar Londres? Are you thinking of visiting London? Então, eu tenho a preposição of, right? E aí, eu sigo o verbo visit, vai ficar visiting, né? Porque eu tenho a preposição of, que antecede. So, rule number 3. Eu utilizo o gerúndio antes de phrasal verbs, né? O que é o phrasal verb? É um verbo seguido de uma preposição. Então, por exemplo, I look forward to seeing you at the weekend. I look forward to seeing you at the weekend. Né? Então, esse look forward to é o phrasal verb. Todas essas três palavras, look forward to, esse é um phrasal verb. Então, logo após, eu vou usar o gerúndio. Tá? Eu mal posso esperar para ver você no final de semana. I look forward to seeing you at the weekend. Né? Então, o se fica sim, né? Eu adiciono o ing. Por quê? Porque tenho esse phrasal verb que antecede. So, rule number 4. Rule number 4. Eu uso o gerúndio para complementar o verbo to be, right? So, for example, running is the best, hardest thing about soccer. Running is the best. Perdão. Running is the hardest thing about soccer. Eu poderia dizer então que the hardest thing about soccer is running. A coisa mais difícil do futebol é correr. The hardest thing about soccer is running. E também poderia dizer a mesma frase de maneira diferente, né? Como eu iniciei dizendo, running is the hardest thing about soccer, que não muda o significado, né? Correr é a parte mais difícil, né, do futebol. Então, o meu is ali é o verbo to be, né? Então, quando complementa, vou utilizar o gerúndio para complementar o verbo to be. So, that was the rule number 4. E quando eu falei do verbo to be, pode ser tanto no passado quanto no presente, né? Não importa, mas o que importa é tendo o verbo to be, né? Para complementar o verbo to be, eu vou utilizar o gerúndio, não importa se for no presente ou se for no passado. Eu também poderia dizer his watching TV was his only hobby. Watching TV was his only hobby. Assistir TV era o seu único hobby. Ou o único hobby dele, né? Watching TV was his only hobby. Ok? Então, watching tá com ing, né? TV was é meu verbo to be, nesse caso aí tá no passado, né? Então, eu utilizei ali o gerúndio. E a regra número 5 é que não tem regra.
é meio que aleatório, né? Então, como é que eu vou saber? Utilizando, escutando, lendo, se informando, né? Vendo série, escutando música, é dessa maneira, né? Que a gente pega muita coisa aí. Isso parece ser uma coisa boba, mas não, é muito importante a gente prestar atenção quando a gente escuta uma música, quando a gente vê um filme, uma série, né? Que a gente consegue pegar muita coisa ali, né? E tem gente que tem bastante facilidade para isso. Então, assim, também eu separei aqui pra gente uma lista, 2 listinhas, 3 listas na verdade, uma lista de quais os verbos, ou palavras que pedem o infinitivo, tá? Então eu tenho want, decide, promise, plan. Eu vou depois listar elas aqui para vocês, né? E aí vocês peguem essa lista e vou deixar alguns exercícios também pra gente praticar, ok? Então, want, decide, promise, plan, forget, hope, offer, agree, learn, need, have, ask, arrange, refuse, demand, ok? Então, esses são alguns verbos que eu utilizo, né, que pedem o infinitivo, ok? Que é o verbo base, né? Cat's hair. O verbo base, né? O to mais o verbo base. E aí tem alguns verbos aqui que pedem o gerúndio, né? Então, quando eu enxergar, como são pouquinhos, né? Eu quis passar para vocês meio que, quando olhar algum exercício, esse aqui tava na listinha, porque é uma listinha curta aqui, ok? Então, enjoy, mind, imagine, avoid, finish, look forward to, que a gente viu num dos exemplos, né? Miss, risk, suggest or recommend, and keep. Então, quando eu ver essas palavras, eu já sei que eu posso e devo utilizar o ing no final, né? O gerúndio. E eu separei alguns aqui que eu posso usar tanto com o infinitivo quanto com o gerúndio. So, here we go. We have 6. So, love, like, hate, prefer, start, begin, ok? Yes? Então, eu poderia dizer com o like, ok? I like shopping. I like shopping. E eu também poderia dizer I like to shop. I like to shop, ok? Então, o like, ele me dá a opção de tanto eu utilizar o infinitivo quanto eu utilizar o gerúndio. Então, eu posso dizer I like shopping ou eu posso dizer I like to shop, ok? O que eu não posso fazer, que é um erro crucial, né, é misturar o infinitivo com o gerúndio, né? Então, a gente tem que pensar que eles são inimigos, eu não posso misturar. Então, eu não posso dizer I like to shopping, não. Tá? Então, ou eu vou dizer I like shopping, ou eu vou dizer I like to shop, but not both together, ok? That's horrible. Eu também poderia dizer I like skiing, right? I like skiing. Eu gosto de esquiar, né? Ou eu posso dizer I like to ski, right? I like snowboarding. Ou I like to snowboard, ok? I went swimming. I like swimming. Ou eu poderia dizer, né? I like to swim, ou I like swimming.
ou I went swimming, ok? Yes? Mas não posso misturar os dois, então isso seria um grande erro. Okay, guys, so I hope you have had a good time. I hope you understood. And have a great weekend. Have a great week, actually, because today is only Wednesday, right? It's supposed to be. And enjoy. Have a good time. Be safe. Take care of yourself. Okay? Bye-bye, and I'll see ya. Kiss.